Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar como é que você pode editar os seus gráficos. Você vai ver que nessa aula criar um gráfico é extremamente simples, é extremamente rápido, né? Apenas com um clique. O mais, digamos que, difícil, né, que você precisa entender, estudar um pouco melhor, é toda essa parte de edição, que é deixar o gráfico na coloração que você quer, com um eixo horizontal, com um eixo vertical bem alinhado, colocar um título, mudar o design, mudar a coloração, tudo isso faz parte do seu gráfico, tá? Não é simplesmente você ter aqui a sua base de dados e criar o gráfico. Isso, como eu falei, é muito simples. O mais importante é realmente a parte de edição, de formatação do gráfico que você vai ver aqui nessa aula. Vem comigo pro vídeo. Estamos aqui na tela inicial do meu Excel e nós temos aqui uma base de dados, nós temos alguns dados, tá? Podemos chamar aqui de quatro planilhas que nós temos. Por exemplo, aqui nós temos uma pesquisa de satisfação, né, com entrevistados que moram no Brasil ou não. Então, a partir daqui nós vamos gerar um gráfico. Aqui nós vamos gerar um outro gráfico, né, ficou faltando aqui o O. Vamos gerar aqui um outro gráfico a partir dessa base de dados. A partir dessa base de dados vamos gerar um outro gráfico. E a partir dessa base de dados vamos gerar um outro gráfico, tá? Caso você não esteja fazendo edição no seu próprio gráfico, você pode rapidamente montar isso aqui no seu Excel, tá? Dá um pause no vídeo, você não vai levar nem 2 minutos aí para poder montar esses dados aqui que organizamos no Excel, combinado? Mas acredito que você, estando aqui no vídeo, provavelmente já tem a sua base de dados, já tem o seu gráfico que quer entrar nessa parte de edição. Então vamos criar aqui 4 gráficos de linha, de coluna, de barra e também o gráfico de pizza, tá? Que são gráficos aí extremamente utilizados. Eu posso falar até com toda certeza que são os mais utilizados no Excel, tá? Vamos ver primeiro esse aqui, é sim ou não. Vou selecionar essa minha base de dados, pegar aqui também o título e o cabeçalho, vou vir aqui em inserir, na parte de gráfico, vou pegar este gráfico aqui, ó, gráfico de coluna 2D, posso pegar qualquer um, vou pegar esse primeiro aqui, ó, coluna 2D. Vou posicionar esse meu gráfico aqui em cima, você vai ver que vai ficar um pouco acima de mim. Então, olha como é fácil criar o gráfico. Simplesmente eu selecionei aqui essa minha parte, pegando o cabeçalho, pegando os meus dados, já tenho aqui o meu gráfico. Só que olha o que acontece, ele sai meio feio, sai todo branco, sai com azul, ó, por exemplo, aqui eu estou utilizando o vermelho, já não me interessa, tá? Mas já sai uma coisa assim, digamos que interessante. Então o que nós temos aqui, ó? Já veio até com título aqui, ó, que são os meus entrevistados, nesse caso, se a pessoa mora no Brasil ou não. Temos aqui o nosso eixo horizontal, que no caso é sim ou não, a pessoa respondeu sim ou não, e temos o nosso eixo vertical, tá? Que aqui no caso tem essa variação que vai mais ou menos dos 300 até os 1050, 1100 mais ou menos, tá? O próprio Excel já define esses parâmetros, mas tudo isso é editável. O que nós vamos fazer aqui então, né? Deixa eu até posicionar aqui, vou posicionar aqui em cima para ficar um pouco mais fácil a sua visualização. Aqui ao lado tem algumas opções que você tem, ó, filtros do gráfico, normalmente a gente não mexe. Aqui tem a parte, ó, de estilo do gráfico, que é essa mesma parte aqui, ó, de design, ó, essa parte de estilo do gráfico. Você pode vir ou por aqui, ou aqui, né, clica no gráfico, clica na guia de design, pode clicar nessa seta e buscar outras formatações. Por exemplo, essa aqui eu acho bem bacana. Fica uma coisa escura, fica uma coisa destacada, tá? Então nós já mudamos aqui o estilo, o design aqui do nosso gráfico. Você tem todas essas opções, tá? Aqui eu posso fechar. E aqui no mais, quando você clica no mais, é muito interessante, porque são os elementos do gráfico. Olha o que vai abrir aqui, ó. Aqui vão abrir a parte dos eixos, ó. Eu posso tirar os meus eixos, posso colocar os meus eixos, como eu falei, eixo horizontal, né, deitado, e eixo vertical em pé, ok? Se eu clicar nessa seta aqui ao lado, ainda vai mostrar, eu posso desabilitar ou um ou outro. Se eu quiser desabilitar o meu eixo horizontal, ó, o sim ou não sumiu. Mas normalmente deixamos esses dois eixos habilitados, tá ok? Aqui tem também, ó, título dos eixos, se eu quiser colocar títulos dos eixos. Esse exemplo de gráfico eu acho que não vale a pena, vai ficar um pouco sobrecarregado, mas eu poderia colocar, por exemplo, aqui embaixo, né, no título horizontal poderia ser opinião, e aqui no eixo vertical poderia ser, por exemplo, quantidade, número de pessoas, tá? Um exemplo para eu poder colocar, e clicando nessa seta eu consigo manipular também, colocar, por exemplo, apenas o título vertical, apenas o título horizontal, tá? Aqui tem a opção de título do gráfico, ó, se eu desabilitar, vai sumir, e se eu habilitar, vai aparecer aqui os entrevistados. Dando 2 cliques aqui, eu posso mudar, por exemplo, quero tudo em maiúsculo, vou editar aqui, ó, entrevistados, fechou, vou dar um clique fora, posso clicar no meu gráfico, clico no mais, ó, já tá aqui, ó, título do gráfico, tá? E aqui eu consigo fazer diferentes tipos de alinhamento, eu consigo colocar título sobreposto, tem várias opções aqui, né, que eu posso mexer,
Mas acho que aqui eu consigo até, se eu quiser, eu clico com o botão esquerdo, eu posso até movimentar, ó. Ó, quero colocar aqui na direita o título. Lógico que não ficou legal, mas posso fazer todo esse tipo de formatação, esse tipo de edição. Tá ok? Se eu clicar aqui no mais também, o que nós vamos ter aqui? É o rótulo de dados. Ó, nesse caso é interessante, eu vou habilitar o rótulo de dados. O que apareceu para mim nesse gráfico? Apareceu aqui esse valor aqui, ó, 1054 falaram sim, né, e o 309 falaram não. Se eu clicar na seta aqui ao lado, eu posso, onde que eu quero colocar no centro, extremidade interna, base interna, extremidade externa, que é o que já estava, que ficou legal, né? Um texto explicativo, né? Então tem algumas formatações. Eu vou deixar mesmo nessa extremidade externa. Eu acho que ficou bem bacana esses rótulos aqui aparecendo, tá ok? Ó, vamos ver aqui embaixo também, ó, clicando no mais, temos aqui também a tabela de dados, ó, que basicamente mostraria essa minha base de dados, essa minha tabela aqui embaixo, tá? Poderia adicionar ou poderia não adicionar. Nesse caso eu acho que não tem necessidade. Aqui temos também essa parte de barra de erros, né, que é como se fosse uma variância que pega, tá? Mas nesse caso acho que não tem muita necessidade. Eu poderia colocar porcentagem, né, desvio padrão, tem várias coisas que você pode optar, ok? Aqui embaixo temos a linha de grade, ó, que eu posso desabilitar essa linha de grade, posso habilitar, clicando nessa seta aqui ao lado, ó, horizontal, vertical, ainda posso colocar linhas secundárias, tá? Normalmente já vem só com a horizontal como padrão, acho que eu vou deixar só essa aqui, já ficou de bom tamanho. Posso clicar aqui, ó, também a legenda, eu poderia colocar a legenda aqui o quê? Essas barras, esse aqui é um gráfico de barras, né? Então essas barras azuis são as pessoas, os entrevistados. Mas como já está no título aqui, fica uma coisa um pouco sobrecarregada, tá? Eu posso tirar. Aqui eu poderia colocar também uma linha de tendência, né? Que ligaria o primeiro ponto ao segundo ponto. Aqui também não tem necessidade, mas né, em poucos minutos, ó, já mostrei para você todas as edições que você pode fazer em um determinado tipo de gráfico e aplicar rapidamente aí na sua situação. Vamos a mais um ponto muito interessante, né? Claro, se você quiser outro design, você pode passar o mouse aqui, só de passar o mouse sem clicar, ó, aí você vê se você gosta ou não, e quando você gostar, você clica nesse estilo de gráfico que você gosta, combinado? Vamos falar agora desses números aqui, ó, quando eu dou o primeiro clique com o botão esquerdo do mouse, tem aqui o meu eixo vertical, certo? Se eu dou dois cliques, eu dei dois cliques rápidos, vai abrir essa parte da direita aqui, ó, em formatar eixo, onde tem várias abas aqui, ó, linha de preenchimento, né? Tem aqui a parte dos efeitos, tem a parte do alinhamento e tem essa parte aqui, ó, opções de eixo. Vamos começar por aqui. Aqui nós temos, ó, o mínimo e o máximo que nós queremos colocar, tá? Se eu colocar o mínimo aqui, eu vou colocar 200. 200, apertei um Enter. Ó, repare que já mudou aqui o mínimo e o máximo. Se eu colocar aqui, por exemplo, 0, apertei um Enter. Agora sim ficou melhor, porque aqui é o 0, né? Aqui é 200, 400. Ó, o máximo, se eu quiser o máximo aqui, ó, 1500, apertei o Enter. Já vai mudar um pouco essa formatação, tá? Aqui no caso, ó, o máximo é 1054, então 1200 está de bom tamanho. 1200, apertei um Enter. E aqui nós temos as unidades, ou seja, de quanto em quanto eu quero que apareça. Aqui, ó, tá 200, 400, 600. Está aqui, ó, unidade principal de 200 e 200. Eu poderia colocar, ó, de 300 em 300. Apertei um Enter. Ó, como já fez essa variação, ficou um eixo um pouco menor, tá? Mas vou deixar de 200 em 200, que já está de bom tamanho. Na maioria das vezes, tá? Preste bem atenção, o Excel ele já enquadra num padrão que ele acha convencional, que ele acha bacana e que ele acha necessário, tá? Se descer aqui tem mais algumas coisas que nós podemos mexer, ó, já foi opções de eixo. Temos aqui, ó, a parte de marcas de escala, não tem necessidade, a parte de rótulos também não, e tem também aqui a parte de números que acho que aqui também não tem necessidade, né? Eu poderia alterar essa formatação dos números, ok? Se eu vier aqui na parte, ó, vamos ver aqui, ó, linha de preenchimento. Vamos abrir aqui essa aqui, ó, preenchimento. Vamos ver aqui essa cor, se eu alterar para qual cor que eu vou estar mudando, né? Sempre tem que dar uma fuçada para ver o que você consegue mudar. Vamos colocar, por exemplo, aqui um amarelo. Ó, aqui mudou esta formatação, tá? Já não me interessa, ó, vou deixar sem preenchimento, tá ok? Então aqui eu já posso fechar, porque este eixo aqui nós já terminamos. Vamos supor que eu não quero essa barra em azul aqui, ó, vou dar, ó, dei o primeiro clique, vou dar 2 cliques. Vamos ver aqui agora a parte essa parte aqui do preenchimento, né? Aqui está em branco, vamos ver se eu colocar aqui, ó, por exemplo, amarelo, ó, mudei só uma. Vou dar 2 cliques aqui, posso mudar também para o amarelo, tá ok, ó? Deixa eu fechar aqui, eu vou dar um clique fora. Se eu clicar só uma vez, vamos ver aqui, ó, se eu clicar com o botão direito, formatar rótulo de dados, também eu chego no mesmo resultado, tá? Formatar rótulo, o rótulo dos dados são aqui os valores, ok? Se eu clicar com o botão direito,
Aqui eu também posso alterar o tipo do gráfico, né? Tem uma série de opções aqui em cima, no próprio gráfico. Aqui, ó, tem o preenchimento. Se eu quiser o preenchimento amarelo, ó, já mudo de tudo. Tá legal? Então, tem todas essas opções, né? Quando você clica, por exemplo, num eixo, quando você clica numa barra, ou nós podemos clicar simplesmente aqui, ó, no gráfico, botão direito, e aqui eu já alteraria meio que tudo. A estrutura de tópicos, né? Poderia também fazer essa alteração. Preenchimento, quero na cor vermelha. Vamos colocar na cor vermelha, que já fica aqui parecido com esse nosso gráfico, tá? Então, ó, terminei aqui essa minha parte de edições. Você sempre tem mais de uma alternativa, ó. Se eu clicar com o botão direito, aparece aqui. Eu posso vir em formatar rótulo de dados, venho aqui na parte de preenchimento, né? Posso mudar até a borda, posso mudar o preenchimento, dar 2 cliques na minha barra, você tem todas essas opções, tá? Então, fuce um pouco mais, gaste um pouco de tempo fazendo também as edições no seu gráfico. Então, normalmente aqui nós temos opções de série, vou mexer em valores, e aqui na parte de preenchimento vamos mexer no design. Aqui quando eu clico, ó, já apareceu, que está em vermelho. Posso mudar também para uma outra coloração, ok? Que eu vou voltar para o vermelho, que eu vou fechar. Vamos partir para um segundo gráfico nosso. O que eu vou fazer com esse gráfico aqui? Eu vou mover ele para uma outra aba. Botão direito, mover gráfico, vai ficar como gráfico 1. Eu vou colocar em uma nova planilha. Nova planilha, vou deixar como gráfico 1, tá? E vou dar um OK. Ó, o que o Excel fez? Ele criou essa nova planilha aqui para mim, ó, como gráfico 1. Agora meu gráfico ficou isolado aqui, ok? E os meus dados estão aqui. Vamos criar agora um segundo tipo de gráfico, que vai ser um gráfico de pizza. Vou selecionar aqui todos esses meus dados e inserir. Vou vir aqui, ó, nessa parte, gráfico de pizza ou de rosca. Vou pegar essa opção aqui, por exemplo, esse gráfico de pizza 3D. Eu acho bem interessante. Vou posicionar aqui, ó, uma outra coisa legal. Se eu quiser aumentar, eu clico na extremidade, aumenta essa minha área. Olha que legal ficou aqui, tá? Aumentei toda essa minha área. E aqui a formatação é a mesma coisa. Aqui, ó, tem o estilo do gráfico que eu posso mudar. Olha esse estilo que bacana, já vem quase tudo pronto, ó. Já coloquei valores aqui, né, o rótulo de dados, já veio um título, eu posso alterar aqui, por exemplo, né, tipo de assinatura que essa pessoa fez, ela assinou o Globoplay, o Amazon Prime Video, Netflix, outros, enfim, tá? Se eu clicar aqui no mais, a mesma coisa, posso tirar o rótulo de dados, posso acrescentar, posso tirar essa minha legenda, posso acrescentar, cada gráfico tem a sua formatação, tá ok? Se eu der 2 cliques aqui, ó, dei 2 cliques, o que eu consigo mudar aqui, ó? Aqui está em valor. Eu posso colocar também, ó, porcentagem aqui, ó. Tá bem em cima de mim, ó, porcentagem, posso tirar o valor. 47 é Netflix, 10% outros, 13% Globoplay. Então eu posso deixar ou valor ou porcentagem, ou posso deixar os dois como você preferir, tá? Posso colocar também aqui, ó, o nome da categoria, por exemplo. Posso colocar aqui o nome da série, não tem, mas poderia colocar aqui o nome da categoria. Iria aparecer também, mas não tem necessidade porque a legenda já está aqui ao lado, tá? O que mais eu posso editar? Vou dar 2 cliques aqui nessa parte. Vamos ver se eu consigo mudar essa parte do preenchimento. Vou dar 2 cliques aqui, ó. Aqui tá no cinza. Então, conforme você clica em cada um, ó, dei 2 cliques aqui na parte amarela, mudou. Dei 2 cliques na parte azul, mudou. Quero mudar o azul para vermelho. Fiz a mudança. Dei 2 cliques no laranja, quero mudar esse aqui para o preto, por exemplo, tá? Então você consegue manipular na mesma parte aqui, ó, na linha do preenchimento, essa cor de cada pedaço, né? Cada fatia, melhor falando aqui, desta minha pizza, tá? Se eu quisesse uma outra formatação, eu poderia simplesmente escolher aqui e fazer as mesmas edições, tá? Mas esse aqui foi um modelo bem legal que já veio pronto. Vou clicar com o botão direito, vamos ver se eu consigo, botão direito, mover gráfico. Vou criar em uma nova planilha aqui, ó, gráfico 2. Vou dar um OK, ó, vou clicar com o botão esquerdo, vou arrastar para cá. Temos o gráfico 1 criado e editado e temos aqui o gráfico 2 também criado e editado. Vamos voltar para a nossa base de dados. Vamos um pouco mais rápido aqui, só para a gente não perder muito tempo, tá? Vou selecionar essa base de dados, inserir, vamos criar aqui agora um gráfico de barra 2D. Ó, gráfico de barra 2D, acho que ficou legal aqui, nós vamos ter então... Vamos ver se saiu certinho. Aqui o nosso eixo horizontal, certo? E aqui vamos ter o nosso eixo vertical, ok? Vamos clicar aqui em mais. Eu posso tirar se eu quiser o título do gráfico. Posso colocar, tirar a legenda, colocar a legenda. Aqui eu vou tirar essa legenda. Posso escolher aqui um tipo do gráfico. Vou pegar, por exemplo, este gráfico aqui. Por exemplo, esse aqui, tá? Vou deixar com um fundo branco mesmo. Tá ok? Então aqui tem a faixa de idade, né, ó, 20 menos, 21 a 30, 31 a 40 e 40 mais quem tem anos. E aqui temos a quantidade, né? Posso considerar em milhares ou não.
ok? Aqui eu posso dar 2 cliques, alterar o tipo do gráfico, por exemplo, faixa etária das assinaturas, tá ok? Já fiz esta edição. Lembre-se sempre, eu posso clicar aqui no mais. O que mais eu quero mudar? Eu quero colocar um título dos eixos. Poderia colocar aqui, ó, faixa etária, aqui poderia colocar a quantidade. Rótulo de dados, ó, poderia deixar marcando aqui, acho bem interessante. Eu vou colocar o rótulo de dados, acho interessante marcar. Ó, tabela de dados, eu acho que já não. Aqui também não, parte de legenda também acho que já não entraria. Mas essa formatação nesse modelo aqui, eu acho que já seria interessante. Se eu quiser formatar, por exemplo, aqui o eixo horizontal, vou dar 2 cliques. Aqui, ó, o mínimo está 0 até 60, né? O próprio Excel já entende que o máximo aqui é 53.1, então vai até 60. Mas se eu não quisesse, ó, de 10 em 10, eu quero, por exemplo, de 15 em 15. Apertei um Enter. Olha como eu já modifiquei aqui o meu eixo horizontal, ok? Quero de 8 em 8. Já ampliei novamente o meu eixo, tá? Isso você vai ter que ver de acordo com o tamanho como é que vai ficar legal. Mas vou deixar em 10 mesmo e vou apertar um Enter. Lembre-se, muitas vezes o próprio Excel ele já sabe qual é a melhor colocação, ele já vai gerar o melhor gráfico para você. Ok, acho que não tem muito mais o que editar, mas sempre no mais você pode conferir e escolher o que você vai editar. Vou dar um clique fora, cliquei com o botão direito, mover gráfico, nova planilha, gráfico 3, vou dar um OK. Cliquei com o botão esquerdo, vou arrastar para a direita, mais por uma questão de organização, e aqui está, tá? E para fechar essa nossa aula, vamos gerar um último gráfico, que eu vou pegar aqui os meses e os anos. Aqui eu vou selecionar desde janeiro até o final, não preciso pegar o cabeçalho, vou vir aqui em inserir, pegar esse gráfico de linha aqui, por exemplo, bacana, vou pegar esse meu primeiro gráfico de linha, vou posicionar, vou aumentar um pouco esse meu gráfico, né, para ficar uma visualização bacana. Aqui, ó, tem vários gráficos. Eu particularmente gosto muito sempre de pegar esse modelo escuro. Eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, olha um destaque, né, uma linha já um pouco mais, digamos que brilhante, né, mais chamativa. Aqui eu posso alterar o nome do gráfico, que vai ser, né, a venda de assinaturas. Quantas vendas de assinatura teve em cada mês. Então, ó, venda de assinaturas, ok? Clico em mais, posso colocar o rótulo de dados, acho que vai ser bem interessante. Tá ok? Eu vou dar 2 cliques aqui, vamos ver o que mais eu consigo colocar. Opa, deixa eu fechar aqui o mais. Opções de série, vamos ver se eu consigo colocar alguma coisa. Aqui eu poderia mudar a coloração, acho que não vai fazer muito sentido. Clicar no mais aqui no rótulo de dados, nessa seta aqui à direita, texto explicativo, mais opções, vamos ver se eu consigo colocar alguma coisa. Nome da série, acho que não tem necessidade, código de legenda, nome da categoria, também não, nome da série, valor a partir das células, também não. Meio você meio tem que ficar vendo, né, o que você pode colocar ou não. Vamos ver aqui em número. Geral, tranquilo, acho que aqui já ficou bacana. O que eu poderia mudar aqui talvez, né? Vou dar 2 cliques aqui no meu eixo vertical. Aqui eu poderia mudar o mínimo e o máximo, não tem necessidade. Talvez aqui as unidades, ó, está de 500 em 500. Por exemplo, eu quero de 400 em 400. Apertei um Enter, né? Ficou um gráfico mais amplo. Quero de 300 em 300, mais amplo ainda. Quero de 1000 em 1000. 1000, apertei um Enter, já fica um gráfico um pouco mais moderado, tá? Quero, por exemplo, de 500 em 500. Apertei um Enter, voltei para como estávamos, tá? E aqui, como eu já falei, tem outras opções de gráficos, talvez, para você selecionar, escolher, enfim, tá? Tudo isso você pode manipular e alterar aqui no seu gráfico, tá? Lembrando, você pode colocar título dos eixos, tabela de dados, barra de dados, tá? Vamos ver barra de dados se tem alguma coisa interessante aqui. Barra de erros, na verdade, né? Acho que não. Vamos tirar, acho que não tem nada interessante. Poderia colocar a legenda, tá? Mas dessa maneira já ficou um gráfico legal, tá? Então aqui finalizamos essa última alteração desse nosso gráfico. Vou clicar com o botão direito, mover gráfico, nova planilha vai ser o meu gráfico 4, tá? Vou selecionar, jogar aqui para a direita. Então aqui nós temos, como ficamos nessa aula, nossa planilha, gráfico 1, né, editado como quisermos, gráfico 2, gráfico 3 e aqui também o gráfico 4, tá? Espero que essa aula tenha te ajudado, esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha conseguido fazer as alterações no seu gráfico, né, desenvolvido, porque os gráficos no Excel, assim como as planilhas, as tabelas, como os dashboards, eles são fundamentais, ok? Muito obrigado pelo seu tempo e se você quiser também conhecer o nosso curso completo de Excel, o link está aqui na descrição. Visite nosso site. Valeu, até mais! Perfect.